peço ao Senhor, Deus, vida, unção para falar da parte do Senhor. Senhor, enche essa casa, enche essa vida, enche esse prédio, Deus, com aquilo que é mais importante, que aquilo que nós falamos é com a vida do Senhor. Senhor Deus, não adianta nada se não tem vida, se não tem a glória do Senhor. Então eu peço a Ti, Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que eu vou ministrar para os irmãos é que existe uma porta que ela não se fecha diante de você. Isaías capítulo 60, versículos 11 e 12. As tuas portas estarão abertas de contínuo, permanentemente, não se fechará. Não se fechará, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Irmãos, isso é profético. Isso aqui tem a ver com Jerusalém, isso aqui tem a ver com a nossa vida, eu creio nisso. E uma coisa importante, quando a Bíblia fala que as portas não se fecham nem de dia nem de noite, é porque haviam horários que se fechavam as cidades, para que não houvesse perigo de batalha ou de invasão. Então as portas se fechavam para a segurança daquele povo ali dentro. Porque à noite, enquanto eles estivessem descansando, pode ser que chegasse um exército para invadir aquele local. Mas então, quando o Senhor diz que essa porta não se fecha nem de dia e nem de noite, além da riqueza que virá, há uma proteção que será 24 horas na sua casa. Amém? Porque quando a gente lê, que bênção, vai vir riqueza de dia e de noite, mas é necessário compreender também que nessa riqueza haverá proteção na sua casa, seus filhos serão guardados, a sua vida será guardada, mal nenhum, praga nenhuma chegará à sua casa. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Não, irmãos, eu preciso de mais entusiasmo, vocês estão tão abatidos, irmãos, eu cheguei tão cheio de vida, os irmãos estão olhando para mim assim, poxa pastor. Não, irmãos, eu preciso do Espírito aqui, glória a Deus. Então, irmãos, a sua casa será guardada de forma ininterrupta. O Espírito de Deus vai guardar a sua casa. O diabo não vai tocar. Você crê nisso? Mas aí, esse versículo, quando eu li, não era essa mensagem que eu gostaria de pregar, era uma outra mensagem que tinha a ver mais com essa questão da oferta. Mas eu falei, deixa para um outro momento. Semana retrasada, quando eu li essa passagem, ela ficou no meu coração. E aí ontem eu estava apagando algumas coisas do Notes, e aí eu vi essa passagem lá, e só tinha esse versículo, e eu li, e uma coisa que veio na minha cabeça, se é palavra de Deus, se é para mim, por que ainda eu não vivo plenamente isso? Se é promessa de Deus, por que ainda existe o inimigo resistindo? Por que ainda não veio essa riqueza? Por que ainda a gente passa circunstâncias difíceis? Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Ele disse aqui que os reis vão trazer ofertas, que os reis vão manter vocês. Mas por que ainda a gente não chegou nesse nível de tocar e de experimentar essa abundância que Deus tem? Por que a gente não chegou nesse nível ainda do diabo, da gente ainda não receber curas familiares? Por que ainda a gente não recebeu a cura que a gente tanto ora por alguém? Ou por que a gente não vê tanta restauração? Por que a gente não vê esse grande mover de Deus, o Espírito fluindo, sinais e maravilhas acontecendo? E eu falei, então, se eu mesmo perguntei para Deus, o meu Deus vai me dar a resposta. E aí, eu estava no avião, e aí eu preparei essa palavra para os irmãos. Não acho que eu sou responsável não, porque ela foi feita de última hora, mas é porque o Espírito mudou. Então, eu fui orar diante do Senhor, eu estava com tempo, e aí, é sobre isso que eu quero falar. Por que se é uma promessa, ainda não chegou? Olha só. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Aliás, abre lá em Apocalipse 5:5 primeiro. Apocalipse 5:5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá, irmãos? Aleluia. Nossa, irmãos, mais forte. Eu estou ficando mal já. Não, já estou ficando, tá dando angústia. Eu não sei se é porque eu vim num ambiente de conferência, o povo lá estava assim, você falava bom dia, o povo quebrantava. Eu até falei para um pastor, eu falei, não tem nem como pregar uma palavra ruim. Qualquer coisa que você está falando, o povo está recebendo. Amém? Olha, até o amém está fraco, irmãos, mas no final vai dar certo. O Senhor é o leão da tribo de Judá, então ele é o leão. E é engraçado que tudo que o diabo ele quer fazer, ele tenta imitar o que Deus faz. Ele quer resistir. Então por isso que ainda eu creio que nós não experimentamos ainda, porque o diabo tem resistido, ainda a gente aceita muito. Mas o Senhor então diz que ele é o leão da tribo de Judá. Mas agora abre lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. O pastor Luiz há um tempo atrás ministrou sobre essa passagem. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um... Mas quem que é o leão? Mas por que ele rodeia como um leão? Perceba, o Senhor é dito em Apocalipse que ele é o leão, mas aqui ele é como um leão, ou seja, ele ainda não é, ele imita. Consegue ver a diferença? O Senhor é o diabo é como, ou seja, ser como não é ser igual. Entendeu a diferença? Ser como é só uma imitação, é só aquilo que ele tenta ser, mas não é. Ele tenta ser mais poderoso, mas não é. Ele tenta nos atacar, mas ele não vai nos devorar em o nome do Senhor Jesus. Então ele é como o leão, mas o leão nós sabemos que é o Senhor Jesus, amém? Então se eu sei quem é o leão, eu não vou me enganar mais. Alguém aqui daquela época parece Denorex, mas não é? Eu lembrei disso agora. Levanta, deixa eu ver aqui. Quem não sabe o que eu acabei de falar, levanta a mão. Tem duas senhoras aqui que levantaram a mão. Eu sei do que está sendo dito aqui, mas eu acabei de lembrar disso. Parece, mas não é. Eu acho que é um bom apelido para o diabo, Denorex. Quando eu falar Denorex aqui agora, os irmãos já sabem quem que é. Então o diabo, ele parece, mas ele não é. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas ele está ao nosso derredor, né? Esses dias eu preguei sobre o diabo, a resistência do diabo. Então, estar ao redor é a parte mais próxima, mas ao derredor é estar um pouco distante, mas procurando uma brecha. O diabo então está procurando uma brecha para nos tragar. E aí eu fiquei pensando, então, se a palavra de Deus diz que eu vou ser abundante, que vai ter abundância, que vai ter riqueza, que vai ter provisão, que tem bênção sobre mim, por que ainda não trouxe? Porque ainda o diabo tem resistido. E aí eu anotei 7 coisas que o diabo resiste. Quantas, irmãos? Então você sabe agora, contando comigo, quanto tempo eu vou demorar para pregar. Pastor tem 7 tópicos, cada um tem 6 versículos. Vocês estão tão desanimados, irmãos. Meu Deus. Tá não, né? Podia no final cantar: ele é o leão da tribo de Judá. Ok? Então os irmãos já sabem o que a gente vai cantar. Glória a Deus. Então começa o desespero aí dos músicos. Tinha preparado outra coisa, o pastor de repente muda, aí depois tem reunião com o grupo do louvor porque está chateado com o pastor, porque mudou a música. É o leão me resistindo. É como um leão, mas eu sirvo ao leão da tribo de Judá. Então eu anotei aqui 7 coisas as quais ainda não se cumpriu
aquele versículo sobre nós. Vamos lá então, coloca para mim o primeiro tópico. O primeiro que eu coloquei: o diabo sempre tenta trazer a tentação sobre nós. Tentação, irmãos, não é a queda, mas é o princípio da queda, concorda comigo? Não é a queda, mas se você não lida com a tentação hoje, amanhã você vai ter que lidar com o pecado. Então, uma abundância, eu posso falar, porque ainda não chegou, é porque essa tentação tem sido crescente, e a gente não tem lidado com ela. Fugir do pecado, fugir das circunstâncias, não há problema nenhum. Que mal que tem? Que mal que tem cheirar as uvas? Qual é o problema? E a gente estende muito a tentação, a gente gasta energia demais lidando com a tentação. Não tem problema responder, não tem problema falar, não tem problema ver, não tem problema me relacionar, é só uma amiga, é só um amigo. E a gente vai deixando essa tentação tomando proporção na nossa vida. E aí o diabo, lembra, ele está ao nosso derredor procurando uma brecha. A tentação é o pecado, mas aquela tentação se torna o quê? Uma brecha. E aí, meu irmão, para você lidar com isso, agora as coisas se tornaram maiores. Mas olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês, eu acho tão lindo isso, irmãos, tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, se você tem passado um período de tentação, não se justifique que você caiu por algum determinado motivo. Você que não se posicionou, por quê? Porque a Bíblia diz que você não tem tentação maior do que você não possa suportar. Eu respondo muitas perguntas. Essa semana uma pessoa falando assim, primeiro ela falou assim, ela escreveu um texto falando o quanto o marido dela era ruim. Marido é ausente, marido é isso, marido fez aquilo, marido não posiciona, marido é passivo, tal, falou um monte de coisa. E eu pensei que ela ia falar, e o meu marido me traiu. Aí em 2 linhas, e lembra que é no Insta, ela falou, pastor, e por causa disso eu o traí. O que ela tentou fazer? Vamos ser honestos. Ela tentou achar uma justificativa para o pecado dela. E eu vou te contar, para o pecado, você não precisa de muita justificativa, mas você vai achar o que você quiser. Você vai achar que você escolher, você vai achar o porquê. Mas o Senhor disse o quê? Não haverá tentação maior que você não possa. Ué, então peraí, tem alguma coisa. Você pode sim, eu posso sim, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos creem que nós vamos vencer a tentação? Mas a tentação vem de várias formas. Pode ter 1,80 m, olho verde. Uai, vocês que estão pensando coisas aí. Estou falando, tem 1,80 m. Pode ser dinheiro. Pode ser você não lidar com a sua ira, com a sua palavra. Você é pesado demais. Já viu gente que é pesado com a palavra? Pesa o ambiente, não é gostoso estar perto, é pesado, não sabe lidar com as palavras. É uma tentação, você tem que saber lidar com ela. Você não pode ferir as pessoas. É o meu jeito. Não é o seu jeito. A nossa criação é divina. Minha velha criatura não tem que me dominar. Amém? Então lide com a tentação hoje para não ter que confessar o pecado amanhã. Você não tem tentação que você não possa suportar, irmãos. Essa coisa, não aguentei cair. Mentira. Você quis cair. Como assim, pastor? É a Bíblia. Você quis. Você poderia ter resistido. Levanta a mão quem não tem tentação. Agora a esposa vai esperar terminar o culto e fala assim, que tentação que você tem? Fala. Agora, não vai nem esperar depois, né? Vai agora. Olha só. Por que ainda, novamente, só lembrando, as tuas portas estarão abertas de forma contínua. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações, conduzidas com elas
os seus reis, porque a nação e o reino que não se te servirem perecerão. Por que isso ainda não aconteceu na nossa vida? Porque o diabo, como um leão, ele tem trazido tentação. Uma outra que eu coloquei é o próximo, por favor. O 2. Mentiras e enganos. O diabo sempre traz mentiras para nós. Ele sempre tenta nos enganar. Eu estive em uma das cidades, não estava programado. Eu fui num lugar que nossa, irmãos, eu sou tão honrado. Onde eu vou, eu sou muito honrado. Mas tem um lugar que eu vou, em Rio Verde, fica perto de Goiânia. Irmãos, eu sou tão honrado no lugar que é até constrangedor. Os irmãos me convidaram na segunda-feira para fazer um culto na quarta. Aliás, não, no domingo à noite me convidaram para pregar na quarta. E aí você tem que mobilizar, irmãos, a igreja, o prédio, não sei quantas pessoas cabem, 700, 1000 pessoas, não sei. Tinha tanta gente que o povo ficou de fora do prédio. Eu me senti tão honrado, amado por Deus. Ali foi algo assim, Deus falando comigo. E eles têm um trabalho lá para desintoxicação, chama Gênesis. Ele tem eu não sei, eu acho que é 86% de êxito, que as pessoas ficam limpas ao passarem pelo processo. É um dos maiores do Brasil, em termos de êxito. E aí uma pessoa, um irmão nosso, ele está passando por esse processo, ele está nessa clínica, ele mandou uma mensagem se eu poderia passar lá para ministrar para o pessoal. E aí eu fui naquele lugar e tem 43 internos. E aí eu cheguei na hora do almoço, almocei com eles e depois a gente foi para uma sala. Aí eu pedi para a gente fazer um círculo e eu fiquei ouvindo assim algumas coisas, né? Eu contei uma história minha antiga e eles ficaram surpresos com a minha história. Não vou contar para vocês não. Por que eu quero que você faz isso só que estiver terminando a pregação? Ah, tá terminando. Curioso. Não vou contar não. Mas o que eu percebi? E eu vou te contar. Sempre quando o diabo vai agir, ele nunca traz alguma coisa ruim para nós. Porque se é ruim de cara, você não aceita. O diabo sempre traz algo que é bom. Algo que no início você quer, que você deseja. Então ele vai trazendo uma mentira e ele vai te enganando até o momento que você cede. Ele sempre traz algo com artifício que é bom. É bom, não tem problema, é só hoje. E ele começa a te enganar. Vou te contar uma história de 2 pessoas agora, fiquei sabendo. Um ficou muito tempo sem usar droga, o outro usava droga, depois o outro ficou sem usar e depois o outro voltou. Aí um que voltou e o outro estava limpo, eles se encontraram e o que voltou a usar droga falou para ele: rapaz, eu trouxe aqui, é crack, usa aqui, rapaz, você vai cair de qualquer jeito, pelo menos a gente fica junto aqui, ó. Aquilo era o diabo falando, trazendo o quê? Mentira e engano, para que a pessoa se tornasse escravo do crack. E no meio do pessoal que usa crack, eles têm uma frase, eles falam o seguinte: não sei se você sabe, o crack você precisa usar uma única vez para ser diagnosticado como dependente químico, sabia? Crack e heroína são as 2 drogas. Se você usar cocaína, você não é constatado ainda como um dependente químico. Mas a heroína e o crack, você é diagnosticado já como dependente químico. E aí, eles têm uma frase entre eles, que um é muito, que é uma única vez ao se usar é muito, mas 1000 vezes que você usar é pouco. Eles falam isso entre eles. Por quê? Porque o crack tem esse poder de uma única vez você se tornar viciado nele. E depois que você viciou nele, o tanto que você usar é pouco. Porque sempre você quer mais. Então o diabo sempre quer te enganar. O diabo sempre traz essas mentiras. Não há problema. É só hoje.
E aí, eu conversando com eles, aí eu falei, a cocaína é do mesmo jeito. A cocaína, você compra a cocaína na sexta, para usar só na sexta. Aí sobra para o sábado, aí você usa sexta e sábado. Aí você comprou a cocaína e você usou na sexta e no sábado, sobrou para o domingo. Aí você usa sexta, sábado e domingo. Aí sobrou para segunda, aí você fala, vou acabar com isso aqui. Aí você já usou sexta, sábado, domingo e segunda. E de repente você passou a usar a semana inteira. Você agora está prisioneiro. Começou tudo com, não tem problema nenhum. Você que é tão trabalhador, vou te falar como é que o diabo faz. Pessoas que veem pornografia, eles sempre acham motivo, do tipo, que mal que tem, trabalho tanto, não estou causando problema para ninguém. E a pessoa se torna prisioneira da pornografia. A bebida do mesmo jeito, que mal que tem. E eu vou te contar, nenhum alcoólatra se tornou alcoólatra tomando uma garrafa de uísque. Não, é sempre com uma pequena dose. Nenhum alcoólatra se tornou alcoólatra bebendo uma caixa de cerveja. É sempre com um gole. É sempre com pouco. E de repente ela se torna prisioneira. Aí você pode achar, não tem mal nenhum, pastor. Eu vou te contar que você vai descobrir que tem mal nenhum quando você tentar parar. Quando você tenta parar, você descobre que você tem alguma coisa. Ah, eu não tenho problema não. Faz o seguinte então, fica 6 meses sem tomar vinho. Se você não conseguir, você já vai descobrir que você já tem um problema. Ah, eu paro quando quiser. Então eu te desafio hoje. Fica 6 meses sem tomar vinho. Fica 6 meses sem beber cerveja. Vê se você vai ficar bem ou você vai ficar ansioso quando você sai. Está faltando o tempo inteiro alguma coisa. Você está se tornando já dependente. Sempre o diabo vai trazer mentiras e enganos. Coloca para mim o versículo, por favor. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Muitas pessoas, elas enganam as outras também, mentindo, trazendo engano. Mas o Senhor não tem prazer em pessoas mentirosas. Uma coisa que eu valorizo muito, irmãos, é a verdade. Eu posso fazer a bagunça que for, irmãos, mas se me perguntar, eu não vou dar conta. Me dá um desespero, irmãos, mentira. Não, sério, me dá uma agonia. Agonia. Se mentir, eu fico agoniado. Agora o duro é quando eu tenho que falar alguma coisa que eu não queria falar. Alguém já passou por isso? Levanta a mão. Só os homens, só para eu poder gerar um problema hoje no domingo. Mentira é uma coisa diabólica. Pastor, você acha que é do diabo? Não, eu acho que é o próprio diabo a mentira. Ele é, irmãos, o pai da mentira. Irmãos, a mentira destrói uma família. E sabe o que a mentira tem a capacidade de fazer? Irmãos, eu estou falando devagar porque eu estou muito cansado. Uma mentira destrói 1000 verdades que você falou. Essa frase não é bonita? Uma mentira só. Ela vai anular todas as outras verdades que você falou. Sabe por quê? Porque agora colocou em jogo. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Uma única vez que você mentir, irmãos, só uma. Eu tenho isso, irmãos. Uma mentira que me falar, todas as outras verdades para mim foram anuladas. Esses dias a Gisele me perguntou um negócio. Oh, Deus da glória. Para que perguntou? Eu falei, acho que falei até demais. Mas olha, eu não quero ser refém. Não quero ser refém. Posso fazer um amém? A mentira custa caro. Mas a verdade liberta tanto, irmãos. Irmãos, falar a verdade é algo que te deixa em paz. Não deixa em paz? Olha, então não tenha medo de encarar a verdade. A mentira vive nas trevas. A verdade vive na luz. Aleluia. Terceiro, por que ainda eu acredito que a gente não experimentou do que Isaías diz? Contenda. Sempre, irmãos, quando eu percebo, tem um momento que coisas liberam, mas
o diabo ele resiste com contenda. A contenda não sou eu vim te agredir, mas é quando eu fecho o coração para o outro. O que é isso, irmãos? Isso é uma contenda. É uma contenda que você não resolve no seu coração. Você tenta lidar com a situação, você tenta resolver, mas você está tão amargurado, tão machucado. E outra, a contenda sempre você tem razão. Já viu o casal quando briga? Sempre um tem razão. Ele tem certeza que ele tem razão. Ele tem a certeza que tem razão. Aí você conversa com a mulher, ela tem razão. Você conversa com o homem, ele tem razão também. E aí ninguém tem um coração quebrantado para entender que é o diabo que está resistindo, que é o diabo que está trazendo contenda, que é o diabo que está trazendo divisão. Quer ver uma igreja acabar? É quando começa a contenda entre os irmãos. É uma contenda, irmãos, o mover vai parando, aquilo que o Senhor tem vontade de fazer começa a parar, uma casa não tem alegria, por falta de discernimento, que a contenda destrói relacionamentos. Acaba, e ela começa interna, você começa com questionamento demais, e aí o seu coração não libera, o seu coração não vê Cristo, você não vê o Senhor, e você começa a criar problemas familiares, seus filhos, negócios, vida da igreja, irmão contra irmão, irmão que não tolera o irmão que não suporta a voz do irmão, é por conta de uma contenda interna. E aí, irmãos, a contenda interna, uma hora ela vai sair de ser interna, ela começa agora a ficar pública. Enquanto ela é interna, você vai para Deus, você ora, mas o problema é quando essa desavença ela começa a se tornar pública. É o diabo entrando dentro da sua vida. É você não percebendo, é o diabo tentando reter aquilo que Deus tem para você. E aí, irmãos, um coração cheio de contenda não pode experimentar essa abundância de portas abertas. Por quê? Porque se Deus traz e abençoa no meio da contenda, mas não tem por que eu ter um cuidado, um zelo. Uai, no meio da contenda tudo acontece, eu estou na graça e tudo acontece. Não, irmãos, tem coisas que para o nosso bem Deus não vai deixar acontecer no meio da contenda. Precisa primeiro ter um alinhamento. Por que portas não se abrem ainda? Porque tem contenda no meio da igreja. Por que ainda não floresceu tanta coisa? Porque tem contenda no meio da igreja. Por que casais não desfrutam de abundância? Porque tem contenda no relacionamento, contenda entre irmãos. Nós precisamos então dissipar a contenda, porque o diabo tem trazido divisão, e às vezes a gente nem perde. Sempre começa com coisa sutil, toda contenda, ela começa com sutileza, a ponto de estar interna. Agora quando ela começa a ficar externa, é porque o seu coração está muito contaminado já. Alguém já passou por contenda na vida? Não começa num coração, bem devagarzinho, aos poucos, e de repente aquilo que era lá dentro se torna exposto. Então resolva com o Senhor o mais rápido possível. Deus quer trazer essa abundância, irmãos. Eu quero essa abundância. Eu tenho um irmão, nós caminhamos, o nome dele é Ranib. Estou lembrando aqui porque eu estou vendo o Telêmico é amigo dele também. Eu acho que tem um monte de gente aqui, o Paulo também, o Marcos. E o Ranib, ele tinha algo, ele recebeu uma palavra de Deus que ele seria milionário. Quantos já receberam essa palavra aqui? Poucos. Ore, Deus quer abundância na sua vida. Até para esse amém tá... Nossa, vou ficar na porta orando pelos irmãos ali. O que eu estou falando do Ranib aqui nisso, pai? Do Ranib, mas eu queria saber por quê. É milionário, né? Só isso, tá bom. Não, é porque eu queria saber o que tem a ver. O Ranib, ele tinha um problema de caráter muito grande, mas era pessoal dele. Olha o que aconteceu com ele. Ele recebeu uma palavra que ele seria milionário, mas ele tinha um problema que ele era muito nervoso. Mas o Ranib é desse tamanho. Estou exagerando? Sim? Eu pus muito, é mais baixo ainda. E ele tinha um problema, e Deus falou para ele que era necessário ele trabalhar no caráter dele, mas tudo na vida dele virava contenda. Tudo. E tudo para ele acontecer, ele fala, é porque eu sou pobre. Então ele ia pegar ônibus. O ônibus você entra pela frente, certo? Aí o ônibus um dia foi parar, e aí ele está parado, fez o sinal, que você tem toda uma técnica para um ônibus. Quem lembra? Quantos aqui? Vocês são ricos, né?
Maíra nem levantou a mão. Maíra, deixa eu te contar como é que você faz. É assim, ó. Maíra é outro nível, meu amigo. Você tem que ver. É sério. É sério, já recebeu há muitos anos. Nasceu, mano, em berço de ouro, essa menina. A hora que eu fui na casa dela, lá na Avenida Portugal, eu falei, meu Deus do céu. Assim, ó. Aí, o ônibus passou a porta, só que ficou a porta de trás. Aí o Hanib fez assim. Vocês entenderam? Para o motorista. Vocês entenderam? Vocês estão fazendo de bobo comigo. Ele era crente. Quando abriu a porta, quem estava descendo? A líder da célula dele. E Deus falava para ele. Ele tinha isso. Mas era algo que ele precisava, porque tudo virava contenda. Aí ele está na faculdade. Olha a história dele. Era horário do almoço. Aí ele tinha que estudar, era o único horário que ele podia fazer trabalho. Só que a mulher da biblioteca falou, olha, eu preciso fechar a biblioteca, eu preciso que você saia da biblioteca. É porque eu sou pobre. Eu só posso fazer no horário do almoço. Não vou sair. E a doida da mulher saiu e trancou ele lá dentro. Eu não sei quem que foi mais doido. O que o Hanib fez? Ele começou a derrubar as prateleiras dos livros. Mas Deus tinha para ele algo que ele precisava resolver no coração dele, porque tudo virava contenda. Você acha que acabou? Ele foi no Habib's. Sabe o que é Habib's? Aquela esfirra. Lembra? A gente era da época que custava 19 centavos. Vocês lembram dos 19 centavos? Tinha algumas promoções. E aí ele chegou e ele pediu uma esfirra, porque era o único dinheiro que ele tinha. Hã? Que horário? Hã? Horário do quê? Não entendi. Hã? Do culto? Ah, tá. Vou tomar cuidado. Quantas horas? 12:11? Ok, eu vou. Não, deixa eu contar do Hanib. Calma. Aí, irmãos, Nossa, irmãos, minha cabeça está ruim. Da esfirra. Aí ele pediu uma esfirra. A esfirra, ele pediu um ketchup. E o cara falou assim, para uma esfirra a gente não dá ketchup. Irmãos, ele contou para mim, não estou inventando. Irmãos, ele subiu no meio do salão, em cima da mesa, e começou a falar, é porque eu sou pobre, não me deram. E Deus falou com ele que era necessário ele mudar. Não que Deus faz uma troca, mas existem chaves que são dadas para algumas pessoas que Deus tem algo específico para ele, e ele sabia disso. Então, se você não lida bem com essas contendas, há áreas na sua vida que Deus não pode colocar algumas chaves na sua vida. Se você não é humilde para poder entender isso, vai ter áreas na sua vida que não vai ter essa abundância. Você tem que ter essa humildade. Há áreas na minha vida que eu acredito que Deus não me deu, porque eu preciso trabalhar algumas áreas na minha vida. Ah, mas Deus está fazendo uma troca? Não, mas Ele já me falou. Existem áreas na sua vida para que haja essa abundância. Você crê que Deus tem para você? Eu creio. Vamos andar mais rápido, irmãos. Quarto, desânimo. Aliás, deixa eu ler o versículo. Volta, ler o versículo, né? Sem lenha e sem fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Aí você pergunta, pastor, como é que é? Quem que é pior? É o fofoqueiro? Não acho que é o fofoqueiro, é quem para ouvir o fofoqueiro. É gente que gera contenda. É verdade ou não é? Quem você acha que é pior? Quem fala ou quem ouve? Eu particularmente eu acho que é quem ouve. Porque se a pessoa para ouvir, se não parasse, não teria mais o fofoqueiro. O problema é que tem gente ainda que ouve demais. É verdade ou não é?
Só parar, resolve. Ah, pastor, estão falando é uma coisa que me incomoda. Estão falando de você, é uma coisa que me incomoda. Vamos lá, desânimo. É uma maneira que o diabo tem procurado minar pessoas. Irmãos, no meio da igreja não pode ter desânimo, irmãos. Não pode. A igreja é a igreja do Senhor, é a igreja vitoriosa. Tem que ter ânimo, tem que ter disposição, tem que ter fé, tem que ter alegria. Ah, tudo é pesado, está no ar-condicionado agora. É pesado porque eu tenho um compromisso, daqui um pouco eu preciso ir embora. Ah, não, me poupe, irmãos. Você acha mesmo que isso é um desânimo? Você não pode desanimar. A gente tem que ser o povo que deseja a palavra, mesmo que o horário estenda um pouquinho, como o pastor aqui já me exortou. Você tem que ter ânimo, irmãos. Amém? Você não pode estar desanimado. A obra do Senhor não é feita por gente cansada, não é por gente que tem ânimo. Sabe, a pior coisa que tem, você está com gente desanimada com você, preocupada com outras coisas. Nós somos um povo, irmãos, que tem um ânimo, é renovado em Cristo, tem disposição, sabe, passa por situações, o corpo está cansado, mas você está animado, seu espírito. Irmãos, eu estou ouvindo, irmãos, eu preguei tanto nesses dias, que eu estava com desejo logo de subir aqui e pregar mais ainda. Mas eu vou te falar, estou cansado mesmo de viajar, de dirigir carro, de pegar avião. Você fala, o corpo cansa, mas a minha disposição não pode parar. Então, irmãos, você tem que ter outro ânimo. Glória a Deus. Aí melhorou. Mas pessoas desanimadas não vão experimentar dessa abundância. Não vão. Você não precisa acordar 4h59 da manhã. Vou beber mais uma água aqui, se tem gente que vai ficar chateado comigo. Mas você pode acordar às 5. Aleluia. Só uma coisa, irmão. Realmente eu acho que a gente tem que acordar cedo. Eu acho que o homem de Deus tem que acordar cedo. Posso ouvir um amém? Mas não é a questão da hora que você acorda que vai definir. É o que você faz depois que você acordou com sua vida. Porque se a definição fosse a hora que você acordou, tá fácil. Vamos acordar todo mundo cedo. Não, é o que você faz com a produtividade depois que você acorda. Aleluia. Coach, pegou o código. Eu não posso falar que eu sou processado, irmãos. Vamos lá. De todos os lados somos, mas não ficamos, mas não. Oh Deus, não pode, não deixe o desânimo te parar. Estou cansado, estou pensando em desistir. Irmão, se você está pensando, é que você já desistiu. Estou pensando, não, irmãos, eu penso nas coisas do alto, eu penso o que eu vou fazer. Você está achando que eu estou pensando, vou desistir. Estou pressionado lá com o prédio, lá, com a obra embargada. Pergunta quanto que nós temos na nossa conta para pagar essa reforma. 825 mil dólares, pergunta. Não, a gente já tem uns 825. Posso ouvir um amém? Já está na conta dos irmãos, a gente só precisa reunir uma única conta. Aleluia. Então, irmãos, você acha que eu vou ficar desanimado lá com o prédio? Eu já estou vendo o prédio lotado, eu já estou pensando em inauguração, irmãos. Os irmãos estão pensando em levantar o dinheiro, eu já estou pensando em fazer 30 dias de lançamento do prédio. Eu quero convidar todos os pastores dos Estados Unidos para pregar cada dia um dia. Cada dia um dia. No final trazer o pastor Luiz para pregar para a gente, irmãos. Irmãos, eu estou pensando o que a gente vai fazer. Eu já pensei, a gente põe fogos de artifício, o que a gente faz? Eu pensei em colocar um painel de LED externo ao redor do prédio. Eu estou pensando no dia do lançamento, irmãos. Você acha que eu estou abatido? Você acha que eu tenho que ficar desanimado? Eu tenho que olhar para Jesus. Mas tem gente que é desanimado. Ih, pastor, nossa, avalia bem, é pesado demais. Será que é o tempo? Irmãos, eu estou olhando para as coisas do alto, irmãos. Não posso, irmãos. Glória a Deus. Amém, obrigado. Os irmãos me deram mais 45 minutos aí, pastor Alex. Os irmãos estão comigo. Antepenúltimo. O diabo, ele tenta trazer medo sobre nós. Medo, insegurança. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo?
Será o que Deus queria para mim? E você vai deixando aquele medo tomar proporção na sua vida. Por isso o Senhor diz, coloca o versículo para mim. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, irmãos. Homens de Deus, eles não têm medo. Olha, eu posso passar por perguntas, pressões, mas eu vou lançar fora todo medo. O Senhor é comigo em nome do Senhor Jesus. A minha gatinha está aqui, a Sofia, quando ela foi fazer a cirurgia e tiraram ela de mim, irmãos, eu fiquei, nossa, veio tanto pensamento, eu chorei tanto, foi a época, no dia que eu mais chorei na minha vida. Mas eu tinha uma coisa com minha esposa, não que eu não pudesse mostrar minha fragilidade, mas ela esperava de mim alguém do lado dela. Aí eu saí, chorei no corredor daquele hospital demais, mas na hora que eu voltei, falei, amor, estou com você está comigo, então a gente está junto. Não dá para o homem pôr a saia na cabeça e sair correndo. Ô maiada frouxa, ô maiada insegura, que a esposa tem que sentar e falar, amor, fica calmo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Você não tapa o cara desse. Tudo vai dar certo, amor, fica calmo. Isso não mexe com o brilho do homem, não. Ô maiada, essa geração, ô maiada, sério mesmo, tudo questiona, tudo é problemático, tudo é... E o duro que se a gente não tomar cuidado, a gente é contaminado aí. Homem tem que ter certeza para onde que vai. Uma coisa que eu louvo a Deus na nossa igreja, irmãos, a gente sabe para onde está indo. A gente não fica inventando roda, a gente sabe para onde é que está indo. A gente sabe, você vai chegar aqui na videira, você sabe o que você vai fazer, qual é o processo, para onde a gente está indo. Não tem aqui novidade. Sabendo que a gente está indo para aquele alvo, e é naquele alvo que a gente vai chegar como igreja, amém? Não pode deixar, não seja levado por circunstâncias. Vamos lá. Sexto, compreensão errada da palavra. Se a gente não tiver, irmãos, sabedoria da palavra, se não tiver compreensão da palavra, se não saber a importância da mensagem, ela vai virar mesmo um coach. Agora, eu não tenho nada contra coach, pelo amor de Deus, eu acho que tem o seu devido lugar mesmo. A única coisa é que o coach ele é muito voltado para si, para a sua realização, pelo seu poder, pelo seu intelecto. Irmãos, nós somos transformados por Cristo, pela glória do Senhor. Mas se a gente não tiver mensagem entronizada no nosso coração, impregnada no nosso coração, irmãos, não faz sentido. O que muda o ser humano é a mensagem, é a palavra, as boas novas. Eu ainda ouço muita gente falando, vocês são light demais, vocês não batem no povo. Eu queria entender que criança que chega e fica pedindo para o pai, pai me bate. Seu filho chega para você e pede o quê? Pai, faz isso não. Ou ele chega para você e fica, me bate. Mas por que de Deus o tempo inteiro tem gente que ainda fica pedindo para Deus bater? Que mentalidade é essa? Que senso errado da palavra é esse? Nós servimos a um Deus de amor. Ele corrige? Corrige. Ele exorta? Exorta. Você é bendito? Mas por que você ainda vem para uma pregação esperando? Aí o pastor bate e fala, hoje a pregação foi boa. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Tem muita gente que passou a vida apanhando no culto. Você mudou, meu amigo? Seja honesto. Você mudou? Mudou nada. Agora é engraçado que quando você vem e ouve a palavra da graça recheada do amor de Cristo, te constrange e você muda. É verdade, irmãos. É verdade. Quando você vem e ouve as boas novas, como é que você sai do culto? Cheio, renovado. Agora você vem, ouve uma palavra que você apanha, você sai todo doído. Eu quero ouvir as boas novas, irmãos. Se você quer vir para o culto para apanhar, irmãos, não vai ser esse culto. Sai angustiado. Sabe aquela mensagem que você sai angustiado? Nossa, eu não presto. Eu não valho nada. Eu quero sair daqui ouvindo, eu sou filho de Deus. Deus é comigo. Pode subir. O pessoal está me dando uma pressão para terminar minha mensagem, eu estou vendo. Vamos lá.
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quantos manejam bem a palavra da verdade? Pastor, eu não sou um bom pregador. Você só precisa falar: Deus te ama. Deus te ama. Se você não sabe o que falar, você só vai falar isso, a única coisa: Deus te ama. Mas o duro é que tem gente que fala: sabe como é que é a pregação? Você vai para o inferno. Não, é sério. Uma vez eu vi um cara, ele pregou a verdade, mas ele pregou o tempo inteiro dentro do metrô lá em São Paulo: você vai para o inferno, raça de víboras. Uai. Agora você imagina você chegar e falar: Deus te ama tanto que ele morreu na cruz do Calvário por você. Olha só, o que você acha que causa mais impacto? O que você acha que causa mais impacto? O amor. Não é o medo, não é a chantagem. Sabe o que causa mais o meu coração no meu casamento? Não é a Gisele chegar e falar assim: eu vou me divorciar de você. Ela chegar e falar: amor, nosso amor é tão grande, você acha que outras coisas valem a pena? Conseguiu ver a diferença? Você já viu ameaça de divórcio juntar um casal? O que eu mais ouço é o pessoal falar assim: eu vou divorciar de você. Se você não mudar, eu vou divorciar de você. Você acha que esse casamento restaura? Por ameaça? Mas a hora que a pessoa chega e fala: eu te amo tanto, não faz isso não. Eu chegar na Gisele e falar para ela: amor, te amo tanto, não faz mais isso. Ah, irmãos, constrange demais, não constrange? A hora que os meus filhos erram e eu chego e falo: olha, eu te amo tanto, 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 que eu não quero que você faça mais isso. Os meus filhos deixam de fazer porque: poxa, meu pai me ama tanto, eu não vou fazer isso não. Não vou fazer mais isso. A gente precisa ter a ideia correta. Sétimo, não é D não, viu, irmãos? Põe na conta do cansaço. É mostrar o mal. O que o diabo faz? O diabo, quando você está no meio de alguma situação, você não consegue ver coisas boas, você só olha coisas ruins. Você já viu gente que no meio da circunstância, ao invés de ela olhar e falar: Deus vai abrir essa porta, a pessoa fala assim: para mim já não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para mim é só a morte. As pessoas no meio da circunstância, elas não olham as coisas boas, elas só olham coisas ruins. É assim que o diabo faz. O diabo nunca mostra que é possível conquistar. O diabo sempre mostra que você vai perder, que não tem mais jeito. O jeito aqui é só morrendo agora, não tem mais nada para fazer. E aí eu ouvi uma história semana retrasada de uma bruxa que está se convertendo. Aliás, ela não é mais bruxa, em nome do Senhor Jesus. Ela chegou e falou para um dos nossos pastores, falou assim: olha, o diabo te dá coisa assim. Aí ele perguntou: mas como que é isso? Ele falou: pastor, quando a gente faz alguma coisa, algum trabalho, o diabo dá. Ele dá sim, pastor. Ele falou: como que funciona? Falou: então imagina, você quer ser próspero, você vai fazer algo, ele vai te dar prosperidade, só que tem uma coisa: ele vai tirar alguma outra coisa também de você. Ele não dá livremente, você já dá sabendo que alguma coisa ele vai tirar. Olha que loucura. E ela começou a contar as experiências, e ela falou: então a pessoa chega e fala: olha, eu quero ser muito próspero, mas uma coisa vai acontecer, ela vai perder a família dela. Por quê? Porque o diabo sempre tem alguma coisa que ele quer em troca. Agora, quando nós temos Deus, irmãos, Deus, ele não quer tirar algo de você. O que ele quer tirar é imundície, mas Deus quer te dar algo abundante. Então o diabo sempre mostra o lado negativo, o lado ruim. Deus sempre mostra que é possível e que você tem abundância. Salmo 100, versículo 5: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno.
a sua fidelidade permanece por todas as gerações, e se você crê, diga amém. Traz o presente. A gente, antes de encerrar, a gente vai fazer algo aqui ainda, mas eu queria cantar aquela música do Senhor, que Ele é o leão da tribo de Judá. Quantos lembram essa música? Eu creio na bondade do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu estou decidido a experimentar que as portas do Senhor vão ficar permanentemente abertas sobre nós. Eu decidi na minha vida. Eu quero. Se você não quer, irmãos, eu quero. Eu vou ficar agora atento ao leão que ruge como se fosse o leão, mas ele não é. Vocês sabem essa canção? Quer que eu canto com vocês? Tem visitante que não sabe o que vocês estão rindo. Quantos estão visitando a gente aqui hoje? Levanta a sua mão. Eles estão rindo é porque eu canto. E eles não querem que eu cante, que eu possa ofuscá-los. Não farei isso. Me dá aí Si menor. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. E aí eu queria pedir, irmãos, que você não saísse. A gente tem algumas coisas para a gente encerrar hoje. Então a gente vai cantar essa canção. O pastor Alex vai subir aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então?